Olá, meus seres de luz, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e hoje nós vamos para mais um vídeo. Primeiramente, feliz 2025 para todos, que esse ano seja um ano de muitas realizações, descobertas, transmutações, né? E voltamos com tudo aqui para o canal. Eu tô passando por um processo bastante assim, tumultuado, mudança de país, mudança de empresa, né? Então, mas no final dá tudo certo. Então hoje, o tema do nosso vídeo é migalhas. Quantas migalhas você tem aceito na sua vida? Isso daí, eu tô trazendo até mesmo questões minhas, né? Por que as migalhas? Né? Porque muitas vezes a gente não se sente merecedor, né? A gente tem uma dificuldade para receber muito forte, né? Então a gente precisa, às vezes, né, se sabotar para suportar, para nossa psique conseguir suportar, né? Tudo que a gente vai passar. Então, esse era um tema que estava algumas semanas na minha cabeça, né? E eu fiquei pensando, quantas migalhas eu aceitei? Migalhas de relacionamento, migalhas profissionais, migalhas de amizades, né? Muitas vezes até mesmo que a gente não quer enfrentar o problema, né? A gente não quer ver, porque a gente aposta tanto no outro e deixa a gente de lado, né? Ou aposta muito nas situações e a gente não se coloca em primeiro lugar, né? Então, aí eu fiquei pensando, eu tenho feito alguns cursos e eu acredito que tudo venha dos nossos antepassados, né? Eu falo bastante no canal dos antepassados, porque nós somos igual uma árvore, né? Eu vou mostrar aqui um livro para vocês que é do Gasparetto, chama Revelação. Eu acredito que a gente seja isso aqui, sabe? Aqui são os nossos antepassados, aqui somos nós, aqui é o nosso futuro, os nossos descendentes, né? Então eu acredito que todas as nossas raízes, elas trazem coisas boas e coisas negativas, né? É a luz e a sombra, coisas que a gente precisa aprender, mas também coisas que a gente não precisa repetir. Então eu tô fazendo um curso, né, alquímico, e lá ele fala dos miasmas. O que são os miasmas, né? Os miasmas falam assim, que nós temos trilhões de bactérias, parasitas, vermes. Então, no nosso inconsciente, também são esses parasitas que vivem no nosso intestino, né? Então, eu conectei, eu associei, né? Que os nossos antepassados também trazem os parasitas para nós. Mas como assim, Carol? Nossa, nossos antepassados... A minha avó maravilhosa, o meu avô, meu bisavô, porque muitas vezes, às vezes você tem contato com o seu bisavô, mas eu tô falando assim, de sexta, sétima geração, de coisas de mais de 200 anos atrás. Porque a gente tem esse romantismo, né, de falar de reencarnação, de falar de coisas, né, espirituais, mas todos nós temos na nossa linhagem, né, mesmo se a nossa linhagem for uma linhagem... como é que eu vou te dizer, uma linhagem que descende até mesmo de pessoas da nobreza, ou, né, ou até mesmo de reis e rainhas, existe uma história sombria, né, de todos nós, porque todos nós tivemos uma pessoa que enganou, uma pessoa que assassinou, uma pessoa que teve um certo abuso, né, físico, vamos dizer assim, tem suicidas, né. Então, e lógico, nós não conhecemos as histórias profundamente. Às vezes eu ouvo falar, existem muitos tabus, né? Dentro das famílias. Acredito que aqui na sociedade brasileira não é muito diferente, tudo é muito velado, né? A gente tem essa coisa de falar, a gente não tem preconceito, a gente é maravilhoso, a gente é um povo aberto. Sim, a gente é um povo maravilhoso. Mas nós temos também que admitir que nós temos os nossos preconceitos, né? Um preconceito é tudo que vai contra aquilo que a gente tem, a nossa formação, né? Tudo novo. Eu acho que tudo quanto é novo é difícil, né? E então, esses miasmas, o que acontece? Tem o miasma, né? Tem a nossa bactéria, o nosso parasita, que faz a gente crescer, que faz a gente evoluir, mas também tem os oponentes, né? E se a gente for perceber, em todas as religiões,
ideias, né? Não é seitas que eu quero falar, a palavra me fugiu agora. Mas está tudo muito interligado. Se você vê na Igreja Católica, né? Tem toda essa parte, né, dos espíritos malignos. Se a gente for nos cristãos, tem a parte do oponente. Se a gente for na Seishonoye, também tem. No judaísmo. Então, tudo é a mesma coisa, tá? Na minha visão. Você pode falar, você tá falando bobagem. Mas na minha visão, tudo que eu já estudei tanta coisa, esse assunto, eu acho que ele me fascina porque eu consigo utilizá-lo na minha vida do dia a dia. Por exemplo, a minha profissão. Eu sou uma profissional ligada a contratos, ligada a suprimentos, então me encanta lidar com o fornecedor, aquela adrenalina, tem que chegar, como é que tá a produção, então isso eu acho muito interessante. Então isso eu consigo colocar na minha profissão, né? Porque você consegue ter uma visão holística, né? Do todo, de ver o que você pode fazer, o que você pode melhorar. Muita gente acha que isso é bobagem, mas eu não acho, porque todos nós somos humanos, todos nós precisamos de uma atenção, de um olhar, né? E esses miasmas, vamos supor, a gente pode dividir, tá? Eu dividi a minha árvore ao pouco que eu conheço. Porque, por exemplo, eu tenho do lado da minha mãe, tem uma imigração portuguesa, muito católica, muito conservadora. Tenho a parte do meu pai que também tem uma imigração holandesa misturada com brasileiros, né? Com indígenas. Então, quer dizer, a gente não sabe o que aconteceu lá atrás, né? Por exemplo, o avô do meu pai era holandês. O que aconteceu com meu avô, meu bisavô lá atrás? Com o pai do meu bisavô lá na Holanda? Por que ele veio para o Brasil, né? Por exemplo, os meus bisavós, por parte materna, eles vieram fugindo da escassez de Portugal, da fome mesmo, né? E criaram uma família, criaram um comércio, né? Então, assim, o que a gente pode pegar de bom? Mas, por exemplo, de bom desse aspecto, né? São pessoas empreendedoras, são pessoas que conquistaram, que batalharam, né? Que viram uma prosperidade, né? Porque prosperidade, gente, não é só o dinheiro físico, é todo, é como você vive. Se você vive em paz, porque não adianta nada você ter milhões no banco e ter uma vida familiar infernal. Você detestar o seu marido, a sua esposa, né? Você ter problemas de relacionamento com seus filhos, né? Então, prosperidade, assim, ou você ter uma doença séria, né? Que você não conseguiu transmutar. Então, vamos tentar pegar as coisas boas, maravilhosas e honrar essa nossa ancestralidade. Por quê? Porque se a gente está aqui, a gente, né? Deve sim ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos avós, nossos bisavós, tataravós, na verdade. Porque sem eles, esquece, né? Então eu acredito que a gente hoje é o sonho realizado dos nossos antepassados, né? E eu fiz uma viagem no ano passado com os meus pais, a gente retornou à terra onde os avós dela saíram, né, de Portugal. Então foi uma reconexão muito forte, né? Eu fui muito agradecida por aquele momento, porque você vê uma cidade pequenininha, né, uma vila, né, uma aldeia, né, que chama-se em Portugal. Então uma aldeia pequenininha ainda, lógico, com a modernidade, com trator, com as casas boas, com calefação, tudo. Mas imagina só, quando eles nasceram, em 1800 e pouco, né? Porque meus avós nasceram, acho que na virada do século. Meus avós nasceram na virada do século, né? 19 por 20. Então já imagina só, né? Depende de mula, porque é um terreno bastante... tem muita serra, muita pedra, né? Então imagina só, água de poço. Imagina na época do inverno que neva muito lá. Então olha que vida super sacrificada, né? E hoje a gente tem tudo aqui, né? Por exemplo, você tá no calor, você tem um ar-condicionado gostoso. Você quer tomar um negocinho gelado, você tem. Ou você tá num frio, você liga o teu ar-condicionado no quente, ou tem aquelas lareiras internas, né? Ou mesmo quem mora na Europa tem aquela calefação maravilhosa. Então, quer dizer, a gente tá vivendo num momento de conforto material muito grande.
Só que eu acredito que a gente está se esquecendo um pouco da nossa essência. Então, as migalhas, eu acredito que estão conectadas sim com os nossos antepassados. E como que a gente vai fazer para mudar isso, né? Eu acredito que é honrar os antepassados. Eu, particularmente, eu vou no túmulo das minhas avós, que estão aqui em Rio Preto, lavo o túmulo, ponho flor, agradeço, né? E hoje eu queria fazer com vocês um agradecimento para eles, né? Uma meditação, agradecendo, para limpar esses nossos miasmas negativos, né? E com certeza, gente, vai ocorrer transformações na sua vida, né? E é um trabalho diário, né? Porque é a mesma coisa, você lidar com um comportamento que está instaurado há anos, né? Há décadas dentro do nosso sistema, até séculos, tem essa, né? Essa, não é dificuldade, mas tem esse desafio, vamos dizer assim, né? Então eu queria fazer essa meditação com vocês, depois eu vou ler um pedaço do trecho desse livro, né? Que é pra gente eliminar as nossas migalhas. Por que não comer o pão inteiro, né? Vou comer só a migalha. Por que eu vou oferecer o que eu tenho de melhor pro outro, sendo que eu não tenho nada, né? Então vamos começar a nutrir a nós mesmos, né? E isso é um desafio muito para mim, porque eu tenho um grande... Tinha, né? Vamos falar, tinha. Passado, vamos colocar assim, passado. De receber, né? De receber. Eu tinha vindo com essa missão assim, eu tenho que ajudar, eu tenho que dar, eu tenho que... E eu, né? E me anulando como mulher, como pessoa, como profissional, certo? Então vamos lá, vamos respirar. Vamos nos conectar com Deus, com o todo, com Krishna, com os orixás, com Jesus, com Deus, com aquilo que realmente fazer a conexão com o seu coração. Obrigada, mamãe e papai, por vocês me aceitarem e serem o meu portal de renascimento nessa terra. Obrigada, vovô e vovó. Obrigada, vovô e vovó, por vocês terem os meus pais e assim ser possível a minha entrada na terra. Meus bisavós, obrigado por terem os meus avós. Meus tataravós, obrigado por terem os meus bisavós. E até aonde eu desconheço das minhas raízes, eu vejo vocês. Eu abençoo vocês. Eu curo vocês. E através dessa cura de vocês, eu me curo. Através desse salto quântico de vocês, eu tenho todo o desenvolvimento que eu preciso nesse momento da minha vida. O meu desenvolvimento espiritual, o meu desenvolvimento de relacionamentos, o meu desenvolvimento de trabalho, de conquistas. E nesse momento eu honro toda a minha ancestralidade. Eu honro as pessoas que venceram, que conseguiram, que transmutaram, que se curaram. E aqueles que ainda estão no lado sombrio, que não é o melhor, aqueles que tiveram dívidas no passado, aqueles que tiveram mortes, suicídios, que tiveram todas as migalhas e não aceitaram seu propósito divino, eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grata.
e envolvo todos esses miasmas numa luz violeta de transmutação, porque eles fazem parte de mim. E todas essas dificuldades, esse não merecimento, esse não melhor está dentro de mim. E eu curando vocês nesse momento, eu me curo. Eu sou vocês e vocês sou eu. Somos todos um no caminhar e na evolução. Que o todo, por sermos partes do todo, Ele quer que nos desenvolvamos, que sejamos felizes e preparados. Eu agradeço e me despeço de vocês e honro vocês a cada dia. Gratidão. Ai, que gostoso, né? Nossa, eu tô cheia de gratidão, cheia de amor agora. Muito feliz. E agora, para encerrar, pra gente começar, eu vou ler alguns decretos, tá? Esse livro, Revelação, é do Luiz Gasparetto e do Lúcio Moridi. Muito interessante. Se quem puder ler, é Revelação da Luz e das Sombras. Os miasmas, né, que eu acabei de falar. Eu não quero a visão deformada para mim. Eu não aceito o externo contaminado. Eu sou divino. Eu não aceito pouco, porque o melhor do melhor é para mim. Eu aceito só o bem. Eu aceito só o verdadeiro. Eu aceito só o natural. A riqueza é natural. O dinheiro é divino. E meu direito natural ter um trabalho prazeroso e altamente rentável. Minha vida amorosa é natural. Me relacionar é divino. É meu direito natural ter um bom relacionamento afetivo. A doença não é natural. Eu só aceito a saúde perfeita. Meu corpo é divino. Eu sou a expressão do Espírito Universal. Se vier os pensamentos contrários, continue falando essas frases. Não se deixe abalar, porque claro que vem. Como que você é saudável se você está com essa doença terminal, né? Como você tem uma vida afetiva maravilhosa se você está se divorciando, se você não tem parceiro, se você é viúvo, né? Como a riqueza, como você tem um trabalho prazeroso se você está desempregado, se você não tem trabalho, ou se você não tem o dinheiro que você gostaria de ter, né? Então, anula. Quando vier esse pensamento, fala, eu anulo, eu anulo, eu anulo. E aí, eu vou deixar um outro tópico para nosso próximo vídeo. Sombra, uma terapeuta magnífica, ou seja, a sombra também te ensina. Então, muito obrigada, meus queridos, por estarem aqui. Não se esqueça, inscreva no canal, compartilhe, né? Deixe seus comentários, eu deixei o meu e-mail ainda, estou esperando, né? A gente interagir, vocês podem falar o que vocês quiserem comigo, se quiserem contar um caos aqui para o que aconteceu com vocês, pra gente, né, interagir com o resto do pessoal que tá inscrito. E vamos, gente, vamos crescer esse 2025, um canal maior, pra gente começar a fazer live, pra gente começar a ter, né, interação, poder convidar pessoas, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e a gente se vê.